falando do término da Lara e do Orochi, eu resolvi trazer uma análise arquetípica aqui, pra gente entender o porquê que deles dois se atraem tanto e não conseguem ficar juntos. Acompanha comigo. A Lara Jucá é uma empresária e uma influenciadora brasileira, né? Ela é carioca, tal qual o Orochi. Orochi é um trapper, né? Rapper brasileiro. E os dois estão juntos, eu acho que desde 2019, desde 2017. Eu acompanhei algumas entrevistas assim por cima e é o que a Lara fala. Só que assim, eles sempre estão volta, vai, vem, volta, sempre assim. Nunca para com isso. E eu tava vendo algumas expressões, né, deles dois na internet. Porque o Orochi, ele sempre traz uma simbologia muito de lobo, né? Tem muito desse animal no universo dele, ele mesmo que traz nas músicas dele enquanto referência. E isso acaba reverberando muito na energia dele, né? O Orochi sempre tá em bando, ele sempre traz muito esse discurso de lealdade. Ele tem uma gravadora, né? Eu não sei bem, gente, mas é algo assim... Tipo, algo que agencia outros artistas, né? A Main Street. E a Lara, e ele sempre tá em bando, né? Com essa galera, sempre traz muito esse discurso, como eu disse, de lealdade, de tá ali sempre um com o outro e tal. A maioria das fotos dos eventos que ele tá sempre em bando, sempre trazendo esse discurso de fidelidade, né? A tropa dele e tal. E a Lara Jucá, ela tem duas tatuagens que me chamaram muita atenção. A primeira é a da sereia. Ela tem uma sereia imensa no braço. Aqui assim, eu vou botar foto de tudo aqui pra vocês, né? Vou deixar tudo explicadinho com as fotos pra vocês entenderem do que eu tô falando. E a sereia, gente, falando por experiência própria, depois de várias alunas minhas já terem ativado comigo a sereia, é um animal mitológico que atrai muito, sabe? Eu tenho amigas que já ativaram esse arquétipo, eu já ativei esse arquétipo várias vezes. É um arquétipo que me chama muita atenção. Inclusive, esses dias eu tava estudando sobre ele pra trazer, talvez, ele de novo pra perto de mim. Mas é um arquétipo que me dá um pouco de receio, porque eu já tenho muitas feridas antigas sobre rejeição. E a Lara me chamou muita atenção por causa disso, porque ela sempre atrai muito o Orochi. Toda vez que ela tá muito bem, né, os fãs aí, a fanbase, o pessoal que acompanha esse relacionamento, que tá sempre na mídia, a Lara atrai muito, não só ele, mas várias pessoas pra perto, mas é muito difícil ela fixar um relacionamento. Eu ouso dizer que o que mais segura esse relacionamento é a onça que ela tem no braço. Por quê? A onça, ela é muito territorial, né? Eu já falei aqui também pra vocês que todas as pessoas que geralmente ativam o arquétipo da onça têm muito volume no bumbum, tem colchão, tem pernão, porque é um arquétipo que mexe muito com a sensualidade. E a Lara tem muito disso, ela expressa muito desses dois arquétipos. Eu acho que se ela tivesse só a tatuagem da sereia ali, porque, gente, é um símbolo. E símbolo atrai coisas, tem um lado positivo e um lado negativo. Então, assim, na minha analogia, ela sempre tá chamando o Orochi pra perto, né, por causa dessa... claro, tem a personalidade dela, tem tudo isso. Ela como pessoa, né, tem a atração deles enquanto casal, mas, assim, reforça, né? Tem o signo dela também, que se eu não me engano ela é escorpiana. E tem todo já um mistério, ela já carrega essa simbologia de água ali dentro, né, do universo dela, é muito sexy, sensual, mas esses arquétipos reforçam, né, a personalidade dela no mundo, assim como, né, os arquétipos que ele ativa subconscientemente, porque não necessariamente quando a gente ativa um arquétipo tem que ser assim consciente. Por exemplo, assim, eu vou colocar isso na tela do meu celular para atrair esse arquétipo. Não, às vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Como, por exemplo, quando a gente é bebezinho, nossos pais, às vezes, colocam símbolos dentro do nosso quarto que influenciam na nossa personalidade e na nossa história enquanto indivíduo. Pode, assim, vai mesmo e procura isso na sua memória infantil e vê se o que eu tô falando não tem sentido. Se quando você era pequenininho, você tinha um símbolo lá de, vamos lá, até dessa própria sereia, né, da Pequena Sereia, do Rei Leão, eu mesmo cresci muito com esse arquétipo do Rei Leão na minha época, né, Mowgli, enfim, todos esses arquétipos trazem uma influência nas nossas vidas. Então, assim, a Lara e o Orochi, inclusive, gente, eu não sei se eu falei aqui no início do vídeo, mas eu gosto muito da Lara, eu acho que ela tem uma presença de espírito muito boa. Ela me parece uma menina super do bem, eu torço muito pela felicidade dos dois, independente de qualquer situação. Assim, acho que o Orochi também, assim, ele é sempre de boa, eu nunca vi ele envolvido em nada, assim, de polêmica muito forte, nada que me fizesse ter uma opinião contrária a ele. Acho que ele é um cara legal. E
Eu acho que os dois merecem ser felizes, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que pra Laura e pro Orochi dar certo, eles precisam alinhar as frequências vibracionais. Porque, assim, lobo é uma frequência vibracional que fala muito sobre essa questão de pertencimento, de família, de grupo. E, assim, por mais que a Lara tente se adequar a isso, né, dentro dentro do meio dele, né? Você vê que todas as vezes que eles voltam, ela sempre tá trazendo o pessoal pra casa ali, eles confraternizam, pelo pouco que eu acompanho na internet, tá, gente? É o que eles mostram, o que dá pra ver. E assim, ela tenta meio que se aproximar do grupo, né? Por osmose, mas essa frequência que ela emite de sereia, depois que a pessoa conquista aquilo ali, depois que a pessoa vê quem é a sereia, a pessoa se afasta, né? Então, por isso ele se atrai sempre por ela. E todas as vezes ela tá melhorando mais de corpo, sabe? Ela tem essa sensualidade, essa coisa que envolve, igual o da onça também. Então, tudo aquilo vai deixando o universo masculino dele muito aflorado. Mas, quando ele começa a conviver, né? E não por ter nada demais a sereia, mas só que acho que afasta dá aquele efeito refratário, sabe, no homem. Eu tô falando isso porque eu já ativei a sereia, gente. Eu sei, tipo assim, todas as épocas que eu ativei a sereia, muito dificilmente eu consegui firmar um relacionamento. Era muito fácil atrair todo mundo. Atrair, tipo assim, oportunidades, dinheiro, pessoas, sabe? Meio artístico. Esse universo era muito fácil. Agora, manter, cara, é muito difícil. Então, assim, Lara, se você ver esse vídeo, se alguém te mandar esse vídeo, tenta, não sei, trazer outros arquétipos ou trazer até o próprio lobo, né, enquanto tatuagem, alguma coisa assim, pra tentar vibrar na mesma frequência dele, né, já que deve ser algo sentimental pra você, né, esse arquétipo da sereia, por você ter tatuado algo assim tão grande no seu braço, deve ser algo que vibre muito na sua frequência que você gosta. Mas, às vezes, quando a gente ama muito a pessoa, a gente se adequa, né, gente? Tipo assim, não dá pra uma leoa namorar um urso, não bate, a frequência não bate. Então a gente tem que trazer, quando a gente tá atrás de um objetivo, a gente tem, não tô dizendo pra gente tatuar as mesmas coisas que os nossos companheiros, né, mas vibrar na frequência, até mesmo ativar, escutar uma bio pra ajudar, sabe? E eu tô fazendo esse vídeo aqui até no intuito de trazer essa referência pra vocês, que assim, frequências incompatíveis. Não dá pra, tipo, por exemplo, uma pessoa que ativa o arquétipo da cobra namorar alguém que ativa o arquétipo da abelha. Não bate. A frequência é outra, entendeu? Então, assim, por mais que isso aconteça no relacionamento, uma hora a coisa não vai andar. Uma vaca namorando um cachorro. Você tá entendendo? São coisas que não funcionam. Então, assim, semelhante atrai semelhante. Não é algo distante, sabe? De raciocínio. Não é algo assim, místico. Não, gente. É só frequência mesmo. Se você reparar, a gente expressa animais de poder, a gente expressa personalidades, a gente é fã sempre de alguma coisa. Então, assim, Lara, desejo muito felicidade para você, pro Orochi. Espero que vocês consigam realmente juntar essas frequências de você uma mulher muito esforçada, determinada, batalhadora, né? Em um mundo que a gente só tem hate o tempo todo, pessoas zombando. Eu vi vários comentários das meninas massacrando, né? É chato isso e ver isso de uma certa forma até me sensibilizou para gravar esse vídeo, né? Eu espero que as pessoas passem a ter mais empatia, porque, gente, pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Então, é normal. Às vezes não é nem uma coisa de gostar, é só essa frequência mesmo que precisa dar uma ajustada. Tá bom, gente? Beijo, até a próxima.